Olá, bom dia, graça e paz. Que tudo te vá bem, que tenha saúde e prosperidade, assim como tua alma prospera. Louvado seja Deus. Chegamos a Gênesis 16, amém? Sarai e Agar. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Depois de ter ele habitado por 10 anos nas terras de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que me fez a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de sul, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe respondeu o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebestes e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer-Lamai-Roi. Está entre Cardes e Berede. Agar deu à luz um filho, a Abraão, e Abraão chamou a seu filho, que lhe dera Agar, de Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Olha, 3 minutos de leitura aqui para a gente fundamentar, amém? É muito importante você ler o capítulo quando você estiver vendo o vídeo. Para quê? Para que a gente não tenha que ler novamente. Em alguns episódios eu leio para que a gente possa entender realmente o que está acontecendo e sobre o que eu vou comentar. Nós temos visto Deus intervindo na vida de Abrão e Abrão também se comportando de forma, vamos dizer assim, bem grandiosa. Aqui nós vemos a dificuldade de Sarai, sua mulher. Ela não concebia, eles tinham uma promessa, mas é interessante, muitas vezes nós, por impaciência, queremos ajudar no cumprimento das promessas que Deus nos faz. E quando nós fazemos isso, né, a Bíblia chama isso de andar segundo a carne. É como Paulo vai interpretar, né, esse texto aqui logo mais na frente. Amém? 10 anos antes, Abraão crera em Deus quando ele lhe havia prometido um filho. Sarai, com a idade de 75 anos, havia exaurido a sua fé e agora Abraão também fraquejava. Com mais 15 anos para esperar, eles criaram seu próprio esquema, que no Novo Testamento identifica como sendo segundo a carne. Amém? Gálatas, capítulo 4, versículo 23, diz que Ismael foi o filho segundo a carne. O que é algo segundo a carne? É algo que não está na dependência de Deus. É algo que não é feito segundo a vontade do Senhor. É algo que é feito simplesmente pela força do homem, pela vontade do homem. E isso é muito perigoso, porque traz consequências. Amém? Esses planos segundo a carne vai trazer grandes consequências. A Bíblia diz que aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção e morte. Então toda semeadura que é fundamentada ou todo plano que é feito na carne vai trazer um resultado como corrupção, amém? Ou seja, não vai ter um bom êxito, né? Aquilo ali não vai adiante.
e vai também gerar morte, que é separação. E nós temos que ter cuidado com isso, porque envolve muitas coisas, amém? Então é interessante, H tem um plano aqui, cede a escrava, naquela época era comum, porque os filhos da escrava, vamos dizer assim, seriam filhos da sua senhora, a escrava não tinha vontade própria, era como um bem da sua senhora, né? Só que quando a escrava concebe, ela começa a desprezar a senhora, e ela vai, vamos dizer assim, reclamar com o marido. E o marido diz, olha, a escrava é sua, ela está em suas mãos, faça com ela o que você quiser. O texto diz aqui no capítulo 6, Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Amém? Essa fuga pode ter sido ela querendo retornar para o Egito. Vocês estão lembrados que Sarai foi uma das servas egípcias que Abraão ganhou, né? Quando também ele fez aquela meia-verdade, né? Aquela mentira, dizendo que Sarai era sua irmã. Então, o faraó egípcio deu muito presentes e dentre as servas, Sarai. Amém? Então, quando eles saíram do Egito, esses servos e Sarai foram junto com eles. Então, ela foge. Porém, quando ela está no meio do caminho, um anjo do Senhor aparece a ela. Deus vai intervir. Amém? E Deus vai trazer aqui novamente o equilíbrio. Talvez até você tenha semeado algumas coisas na carne. Talvez até você tenha começado planos, vamos dizer assim, diferente do plano que Deus tinha para a sua vida. Mas eu quero dizer, fique tranquilo. Amém? Eu não estimulo você a continuar fazendo essas coisas. Você precisa parar e precisa aprender a depender de Deus. Você precisa parar e aprender a confiar em Deus. Você precisa parar e aprender a andar no Espírito. Por quê? Toda semeadura tem uma consequência. O que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida e paz. O que semeia na carne, da carne colherá corrupção e morte. Porém, quando Deus está envolvido, Ele vai enviar a sua palavra. Ele vai enviar o seu mensageiro. O meu conselho hoje é, preste atenção na palavra de Deus. Preste atenção nos mensageiros de Deus. Amém? O anjo vai falar para Sarai retornar, vai falar para ela se submeter e ainda vai dar o nome do menino. O menino terá o nome de Ismael. Amém? Aleluia. Disse, ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Amém? Mas diz que ele será grande. Então, Sarai, até mesmo pelos costumes ali, ela via que o seu senhor, que a sua senhora, invocava o nome do Senhor. E é interessante, ela sendo uma egípcia, amém? Ela também invoca o nome do Senhor. Diz o versículo 13. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Adorou a Deus. E é interessante, Abraão aqui, ele vai respeitar também a sua serva. Porque quando ela tem o filho, amém? Abraão vai colocar o nome do menino como o nome que o anjo deu. Então ele considerou, amém? Ele honrou. É muito interessante nós entendermos isso. Então aqui no verso 12, né? Os ismaelitas deveriam circular livremente pelo deserto, com frequência em conflito com os outros povos. Hoje, os árabes, eles afirmam-se serem descendentes de Ismael, e os seus irmãos são os israelitas. E veja o conflito que existe entre aqueles povos. Ou seja, algo que foi semeado na carne naquela época continua ecoando até hoje. Então é muito bom, irmãos, nós termos cuidado. Até mesmo os heróis da fé, até mesmo aqueles que fizeram grandes coisas, vamos dizer assim, para Deus, eles sofreram também, porque na sua humanidade eles semearam na carne, como diz o Novo Testamento. Eles fizeram planos que estavam fora do plano de Deus, simplesmente por não terem paciência. Você é uma pessoa paciente? Você é uma pessoa que sabe esperar? Ou você é uma pessoa que coloca os pés pelas mãos, vez após vez? Cuidado, isso vai trazer danos para a sua vida. Não que Deus esteja pesando a mão, amém? Não que Deus esteja cobrando de você, não é nada disso. São apenas consequências de sementes que foram plantadas. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso, para estarmos colocando a culpa em Deus, culpa que Ele não tem nenhuma. Isso é apenas consequência daquilo que nós semeamos no passado e agora estamos colhendo. Não fomos corajosos para semear?
temos que ser fortes para colher, mas nunca perder a confiança em Deus e nunca se apressar em fazer aquilo que Deus não nos ordena fazer, não nos guia a fazer. Amém? Que Deus te abençoe. Hoje à noite quero convidar você, sua casa, para estar conosco na Casa do Oleiro. Nosso culto será transmitido, mas preste atenção, é muito importante o congregar. Então você que não está dentro do grupo de risco, você que não tem sintomas, amém? Você que teve Covid, mas já está curado, imunizado e não está mais transmitindo, ei, seu lugar é na igreja, amém? Não deixemos de nos congregar como é o costume de alguns. Isso vai trazer danos para a sua vida. Venha e Deus irá te abençoar. Teremos nossa ceia do Senhor hoje à noite e será uma grande bênção. Que Deus te abençoe, fique em paz e aproveite o dia com sua família. Um grande abraço e até amanhã.